O extraordinário Mozart compôs a Serenata Noturna. E até em homenagem ao genial compositor austríaco, um cubano, Silvio Rodrigues, compôs a Pequena Serenata Diurna. E para que se entenda o papel, a situação histórica, os desafios, os problemas e o que é Cuba, é preciso decifrar aqui algumas coisas que estão nessa Pequena Serenata Diurna, porque ele começa dizendo: vivo em um país libre, qual solamente puede ser libre. Só pode ser livre. É como se não houvesse alternativa existencial. Ou é livre, ou é nada. E esse verso não apaga os problemas de Cuba, um país muito pobre, um país que convive com privações materiais muito fortes, até porque é um país pequeno, depende muito de importações. E é neste país, e há um outro verso que também, se decifrado, ajuda a compreensão do que é Cuba, é quando ele diz: "Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad." Um pequeno escândalo, em alguns casos disfarçado, né, de análise lógica, em outros casos claramente sem esconder o horror, né, em parte do noticiário a respeito da viagem do Celso Amorim a Cuba. É muito interessante, porque se o Celso Amorim tivesse ido a qualquer outro lugar, qualquer um, pode escolher: China, Bolívia, Vietnã, Canadá, normal. Só quem se interessa por esse tipo de assunto ia lá dar uma olhada, tal. Mas ele vai a Cuba, ele está em Cuba, ele foi a Cuba. Como se essa afirmação trouxesse quase uma denúncia, né, misturada ali com um certo horror. Ele se reuniu com o chanceler de Cuba. Nossa, agora com o presidente de Cuba. O Celso Amorim, nas duas conversas, tanto na conversa com o chanceler, quanto na conversa com o Canel Dias, ele disse que o Brasil quer reaproximações, o Brasil quer uma relação muito amistosa com Cuba e, principalmente, quer que alguns assuntos ganhem prioridade nas relações bilaterais. Isso ficou claro principalmente na conversa com o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues é o chanceler cubano, né? O Celso Amorim não é o chanceler brasileiro, mas é um assessor especial. Isso acontecia na época do Garcia, né, do Marco Aurélio, e agora com o Celso Amorim, que ele acaba tendo um papel mais importante do que o chanceler, né? O chanceler tem ali todas as limitações do Itamaraty, da diplomacia, que é histórica, né? A maneira de o Itamaraty fazer diplomacia é uma escola importante, né, que inclusive é vista com muito respeito em todo o mundo. Então a ideia do Lula é sempre ter alguém com mais independência para se locomover sem as amarras do Itamaraty e, de certa forma, com
uma liberdade ideológica maior. Então o Celso Amorim, ele teve essa conversa com o Bruno Rodrigues em Havana e alguns assuntos foram tratados, principalmente em áreas como biotecnologia, produção de vacinas, alimentos, turismo e energia. E houve desde o ano passado, na verdade é um processo que é desencadeado principalmente com o Raul Castro e agora com uma lei específica, inclusive uma mudança constitucional no ano passado, e há uma abertura econômica maior. Então, vários setores empresariais do Brasil estão interessados, estão olhando o que pode ter de negócio ali. E o Celso Amorim pretende que essas conversas que ele teve com o chanceler, primeiramente, foi recebido pelo Bruno Rodrigues, que elas tenham como resultado idas várias de delegações de empresários brasileiros para que conheçam essas oportunidades. O que pode ser feito e com toda a legitimidade do olhar do empresário, ou seja, como é que eu posso ter lucro aqui, não é? Claro, ele não está indo lá por amor a Cuba, o povo cubano, a quem quer que seja. É um negócio. Ele está vendo, primeiro, se há possibilidade de lucro. E segundo, se o lucro seria maior do que se o capital fosse investido em outro lugar. É assim que funciona. Você faz a comparação. Se eu investir aqui, eu tenho um lucro maior do que lá. Então eu invisto aqui. Não, mas lá é mais seguro. Opa, então lá o seguro que eu terei, a segurança que eu terei de que o retorno vai acontecer é maior, embora o lucro presumido seja menor. Então, eu coloco na balança todas as possibilidades. Mas, geralmente, o ponto de partida é onde haverá mais lucro, ou mais oportunidade, ou maiores possibilidades de lucro. Então, essa conversa com o Bruno Rodrigues tem a ver também com o interesse de empresários brasileiros, interesses que chegaram ao conhecimento do governo, e particularmente do Celso Amorim. Queremos saber sobre isso, sobre aquilo, seja em infraestrutura, seja em produção e distribuição de energia, seja no mercado de alimentos, frango, pescado, há várias coisas que hoje são raras, são mercadorias escassas em Cuba, por uma série de problemas. Nós vamos até falar um pouco sobre isso, mas antes dizer que depois o Celso Amorim teve um encontro, então, com o presidente cubano, o Miguel Díaz-Canel, e também em Havana, claro, e lá tratou aí com o presidente muito mais da relação governo-governo, da relação entre estados, né? Mas também tratou de questões diplomáticas e econômicas, porque Cuba olha com muito interesse a possibilidade de um gigante econômico como o Brasil se interessar pela economia da ilha. Os empresários brasileiros, investidores brasileiros se interessarem pela economia da ilha. Eles precisam muito desse tipo de parceria. E por que precisam? Bom, não faltam frases, sentenças a respeito da situação de Cuba, né? Algumas idealizações, como se lá fosse um país sem problemas, o que obviamente é uma romantização infanto-juvenil da situação econômica. E há, claro, a ideia de que é um país quebrado, falido, inviável, né? É uma prisão a céu aberto, aquelas coisas todas. Então, é interessante notar o que tem a dizer um sujeito que é assessor do Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional, o Plan SAN, assim é chamado, de Cuba. Alguém
que é muito conhecido dos brasileiros e dos cubanos, o Frei Beto. E ele contou, num texto que ele escreveu em julho, que ele passou parte do mês de junho lá em Cuba e que são mais evidentes agora os efeitos de um conjunto de fatores que afetam a vida da população. Começando, claro, pelos efeitos do bloqueio econômico, e a gente já vai mostrar aqui, não tem a ver com o que disse o Frei Beto, um outro aspecto desse bloqueio, a crise climática, que afetou principalmente no começo do ano muito a agricultura cubana, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ambos fornecem para Cuba insumos, fertilizantes e turistas. Tanto ucranianos quanto russos gostam de viajar para Cuba. E Cuba precisa muito do turismo. E é bom lembrar que Cuba depende muito da exportação do níquel. E como qualquer mercadoria do gênero, o níquel tem os preços muito oscilantes no mercado. O Chile sofre com isso, com o cobre, né? Então, em certos momentos, você tem um preço muito alto, aquilo produz enriquecimento, prosperidade, pelo menos de alguns, né? Enriquecimento de alguns, de prosperidade para alguns. Em outros momentos, o preço cai muito, e aí você tem crises, aí geralmente para todos, né? Decorrentes dessas oscilações. No caso de Cuba, você não tem um monopólio do níquel, você não tem um grupo ínfimo de pessoas que lida com isso. É uma indústria nacional, uma exploração mineral, e a exportação é um movimento industrial nacional. E, além disso, o velho e bom charuto, cerca de 80 milhões de unidades por ano, e o velho e bom rum, além do envio de professores e médicos para outros países, pessoas que são formadas sem gastarem nada do próprio bolso, né? O ensino é gratuito, e que depois parte delas é enviada para outros países por requisição desses países, por acordos mútuos, às vezes passando pela OMS, às vezes não, mas geralmente são acordos diretos, em acordo com Portugal, com Canadá, com França, com vários países africanos, inclusive o Niger, África do Sul, Zimbábue. São países que recebem essa ajuda dos cubanos, professores e médicos, além de outros profissionais da saúde que são enviados. E o turismo, que também é uma fonte importantíssima para Cuba de recursos. Pois bem, essa implantação da Lei de Soberania e Segurança Alimentar e Educação Nutricional, aprovada pela Assembleia Nacional no ano passado, é a prioridade, até para substituição. Cuba importa 80% do alimento consumido no país. 80%. E no caso da cesta básica, o percentual é até maior. Isso representa um gasto superior a 4 bilhões de dólares por ano. Isso para um país que é pobre e que, para conseguir dólares, precisa enfrentar resistências impostas pelos Estados Unidos no comércio internacional, que são terríveis. Por exemplo, pescados. Então, Cuba está conseguindo muito menos do que antes, porque bancos têm medo de fazerem a intermediação da negociação, têm medo de retaliação dos Estados Unidos, de sanções dos Estados Unidos. Agora, inclusive, vale notar
turistas europeus. Então o cara planeja assim, o sujeito sai da Espanha, de Portugal, da Holanda, não importa. Fala, bom, eu vou passar em Cuba, quero conhecer Cuba, e depois eu vou para os Estados Unidos. Vou passar pelo México e vou para os Estados Unidos. Se ele passar por Cuba, ele precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque um espanhol que vai de Madrid para Nova York não precisa de visto. E por que um espanhol que vai de Madrid para Havana e depois quer chegar à Flórida precisa de visto para entrar na Flórida? Ele é o mesmo cidadão, vem do mesmo país. A Espanha recebe esse tratamento diferencial. Por que então ele precisa de visto? Porque o governo americano quer desestimular a ida a Cuba. Quer evitar, quer impor dificuldades para que alguém saia da Europa ou da Ásia e vá a Cuba. É mais uma tentativa de estrangular uma atividade econômica que é essencial para aquele país muito pequeno, que tem pouco menos de 12 milhões de pessoas. Cuba conseguia muitos pescados em águas internacionais, até que os Estados Unidos passaram a perseguir embarcações cubanas em águas internacionais, não são águas dos Estados Unidos. São águas internacionais. Então, eles ficaram com um trecho de água muito menor, muito mais restrito, e isso afetou o abastecimento interno. Porque lá é tudo, não há sobra, não há fartura. Qualquer medida, qualquer mudança que afete a produção, mudança climática, choveu demais, uma seca prolongada, os problemas são muito sérios. Qualquer dificuldade para importar afeta, inclusive, a cesta básica. E por que isso é importante? Porque todos os habitantes da ilha têm direito à cesta básica. E eles estão apostando muito no desenvolvimento de atividade técnico-científica. Pouco mais de 40 anos aí, desenvolveram 700 produtos tecnológicos. E há o problema com o trigo. Exatamente por esse bloqueio que faz com que os bancos... Cuba contrata um navio para trazer o trigo. E, no entanto, os bancos dizem, não, eu não aceito fazer a transação, não vou receber o pagamento cubano, porque isso pode levar a sanções dos Estados Unidos. É certo que levará? Não, não é certo. Mas os bancos, que por natureza nunca primam pela coragem e pelo desafio a um poder estabelecido, a não ser quando eles são ainda mais poderosos que o poder estabelecido, eles falam, não, não queremos fazer, porque isso é arriscado. Um navio carregado de trigo, que aportou agora no meio do ano em Cienfuegos, passou mais de 60 dias para carregar no porto de origem. Então eles conseguiram contratar grãos em países da região e em muitas ocasiões os armadores não aceitam ir a Cuba. Então eles buscam navios de outras origens. E enviá-los a esses lugares tem um custo muito maior. Bom, problema com a queda da produção de açúcar, isso levou a uma importação menor de rum, mas agora eles estão retomando e vão entregar cifras semelhantes às que eles venderam em 2019, em torno de 400 mil engradados de rum. Também vinagre, vinho seco. É um país pobre. E que hoje recebeu a notícia, nesses dias, né? Recebeu a notícia. Isso está inclusive numa publicação, quem quiser ver lá, da Prensa Latina.
porque no dia 16, isso foi divulgado, o governo dos Estados Unidos impede que Cuba se conecte às redes internacionais de telecomunicações por meio de cabos de fibra ótica. E o Wilfredo Gonçalves, que é o primeiro vice-ministro de comunicações, explicou que com essa ação hostil, os Estados Unidos limitam o acesso dos cubanos à internet, o uso da informação, o intercâmbio, a criação de conhecimento. Mas os Estados Unidos não vivem dizendo que é preciso levar informação aos cubanos. O Gonçalves falou: isso viola o direito dos cubanos de usar esse serviço e a necessidade de ampliar e diversificar a conectividade internacional do país. Uma medida estratégica, até do ponto de vista econômico, não é? E ele lembrou que em novembro do ano passado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos recomendou que a Comissão Federal de Comunicações negasse a licença para a instalação do primeiro cabo submarino de telecomunicações entre as duas nações. Então eles vão tentar fazer isso por intermédio do Reino Unido, Venezuela, Jamaica, mas aí são despesas milionárias, para dizer o mínimo. Ao contrário do que seria uma conexão com os Estados Unidos. O interessante é o argumento dos Estados Unidos. Que aí alguém chega lá e fala: mas por quê, hein? Por que essa proibição? E eles dizem que é perigoso, porque Cuba pode usar essas conexões para espionagem. Ou seja, além de cínico, porque é óbvio que os Estados Unidos sabem que essa possibilidade não existe, porque eles falam em ameaça de contra-espionagem no uso do sistema de cabos submarinos. É o Arcos 1 dos Estados Unidos. Ou seja, além do cinismo, fica claro na pressão contra os bancos, na pressão contra os turistas europeus, na pressão contra o Departamento de Tecnologia. Fica claro que a ideia é estrangular. E isso é feito há 60 anos. Né? Então, o bloqueio não é naval. Nós já dissemos isso aqui várias vezes. Não é um bloqueio naval. Ou não era um bloqueio naval. Porque agora ele também se torna na medida em que impede pescadores cubanos de buscarem seus pescados ali em águas internacionais. Mas ele é econômico, ele é ideológico e produz uma cultura de estrangulamento. E aí o cara aqui, desatento, grita: olha, o assessor de política internacional vai a Cuba! Então não... é uma coisa tão grotesca, estúpida, porque a ida já é tratada como algo negativo, algo a ser atacado, algo que deve ser denunciado, como se houvesse coisa a ser denunciada nessa viagem. Enquanto empresários, no seu pragmatismo, olham a viagem e dizem para o Celso Amorim: abra caminhos, porque nós queremos ver o que tem por lá. É um país com muitas necessidades, o Brasil tem muito o que oferecer. Só que, claro, os empresários não estão pensando no Atahualpa, né? Não estão pensando em eu tenho tantos hermanos, né? Não é isso, eles estão pensando no lucro. O país pode pensar: eu tenho tantos irmãos. Pode pensar na identidade política, cultural, histórica e numa condição comum. Porque também o Brasil, com todo o seu tamanho, sua riqueza, sua importância,
é vítima permanente de práticas neocolonialistas. E o que, com todos os problemas que há em Cuba, um país, repito, pobre, mas que deve ser comparado não com a Noruega, não com a Suécia, com o Canadá, com os Estados Unidos, mas com o Haiti, com a República Dominicana, com Honduras, com El Salvador. E aí você fala, aconteceu alguma coisa diferente. Houve uma ruptura. Houve uma ruptura. E os meios de exploração que foram arrancados das mãos dos exploradores, isso nunca foi perdoado. Além, claro, do gosto por ter uma bela ilha sendo usada como prostíbulo de gente endinheirada. Isso leva, inclusive, a essas reações que não são lá muito lógicas, mas são persistentes e viraram política de Estado, presidente após presidente nos Estados Unidos. Isso virou uma política de Estado, a política de esmagar, de estrangular. Durante um tempo, como protegida pela União Soviética, depois da crise dos mísseis, houve o compromisso de não invadir, porque isso foi feito antes, houve a invasão da Baía dos Porcos. Além de N sabotagens, tentativas de assassinatos, aquilo que os Estados Unidos fazem frequentemente no mundo inteiro. Mas essa resistência, com todos os problemas internos, com os problemas do regime, essa resistência é aquilo que o Silvio Rodrigues chamou de liberdade, ou a condição de um país que não tem alternativa, que só pode ser livre. E talvez essa seja a mais importante exportação cubana para a América Latina inteira. A ideia de que não há alternativa, ou se é livre, ou se é nada. E como disse o Atahalpa, entre os muitos irmãos, uma hermana muito hermosa que se chama Libertad. Essa é a mais importante riqueza que um povo deve ter. A liberdade interna, mas também externa. A liberdade da soberania. Ronald.